A amargura contamina não só sua vítima, mas também os que a cercam. A contaminação de outros acontece porque frequentemente a amargura se manifesta numa atitude crítica. A língua está afiada para criticar tudo e todos. Então, quando é sarcástica, é dura, ela não consegue dar uma palavra de apoio, de encorajamento, toda fala é uma fala que fere, isso também vai piorar as coisas, porque o outro também não vai receber bem, vai contra-atacar, não é? Além de ferir o outro, não é isso? Você está contaminado e vai contaminar os outros. Yeah. Não é verdade? É aquele famoso ciclo que o senhor conta do marido que sai estressado do trabalho, chega em casa, trata mal a mulher, que trata mal o cachorro, que persegue o gato, trata mal o filho, que chuta o cachorro, que machuca o gato, parte para cima do gato, o gato vai pro rato, o rato chega em casa e tá com a vida destruída. Pois é, não é? Ainda tem outra parte que diz que o gato mordeu, arrancou o rabo do rato. Quando ele chegou em casa sem o rabo, a ratinha pirou com ele, aí ele endoidou com ela e virou outra confusão. Quebra-pau. Mais uma família um ciclo, mais uma família destruída. O ratinho sem rabo ainda. Vamos lá. Então, a conversa do amargurado gira em torno de suas próprias feridas, reais ou imaginárias, e o ambiente à sua volta se torna desagradável e provoca mal-estar. Você imaginou? É sério. A pessoa amargurada, a conversa dela gira em torno das suas feridas. Toda fala, essa fala assim, se vitimizando. E daqui a pouco ele fica sem amigo, porque ou vai juntar ele outro amargurado para ficar dois amargurados se queixando, não é isso? Ou então as pessoas se afastam. Não dá para ficar perto de fulano, é muito pesada. A expressão popular é essa. É muito carregada. Clima muito carregado, muito não pesado, é verdade. Olha só. Então, o ambiente à sua volta se torna desagradável e provoca mal-estar. Hebreus capítulo 12, versículo 15, na linguagem de hoje, na Bíblia, numa linguagem mais atual, diz assim: cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Está vendo aí? A amargura é também responsável pela construção de paredes de isolamento. Primeiro porque as pessoas se afastam por não se sentirem bem. Se cada vez que a pessoa fala, deseja ou despeja um rosário de amargura nos ouvidos dos que a cercam, estes tentarão evitá-la. É o que a gente estava falando. Ninguém tem prazer de estar batendo um papo com uma pessoa amargurada. Uma pessoa só falando toda desgraça. Fala, parece que está com a espada na mão, só machucando. Tem até o famoso ditado que fala: rapaz, aquela pessoa só conta miséria. Né? Aí fica esse clima ruim. Então, e assim, por causa disso, o amargurado traz sobre si um novo mal, o do isolamento. Ela passa a ser evitada. Ninguém quer ficar eu conto uma experiência que eu tenho no ministério, nos meus anos, no início do meu ministério, antes ainda, na minha cidadezinha lá em Minas Gerais, tinha uma irmã da igreja, uma pessoa crente em Jesus, o marido uma bênção, um santo, e ele já um ancião, ela uma anciã. E só que no início do casamento ele traiu ela várias vezes. Ele nem crente era ainda na época e tal. E essa mulher ficou uma mulher muito amargurada, não perdoou. E depois ele se converteu, ela se converteu, mas ela não tratou isso na alma. Aliás, a gente era, na nossa igreja, lá não se dava ênfase a essa questão das feridas, a necessidade da cura emocional, da libertação. Não se tratava, né? Não é? Tem muitas igrejas que não têm uma ênfase nessa direção, não é isso? E acha que aceitou Jesus é automático e está totalmente curado de uma vez. Se esquecem de que se o propósito do Senhor Jesus é salvar a alma, nós precisamos tratar a alma que está sendo salva por Ele, né? Não é? Cuidar. E sem entender que tudo Ele já conquistou para nós, está à nossa disposição, mas nós devemos trazer essas verdades da palavra de Deus para nós, e entre elas está o perdão, a cura interior, não é? Então nós devemos nos apropriar disso e é preciso fazer movimentos, dirigir, caminhar, agir na direção da cura. Então essa mulher ficou uma mulher amargurada.
Eu me lembro que, eu já contei isso aqui, mas para mim é um testemunho tão forte. E eu me lembro que os filhos moravam na roça, ela tinha 2 filhos, moravam na roça e eles tinham suas famílias, e fim de semana eles iam para a rua. A expressão é essa, mora na roça, vai para a rua, isso vai para a cidadezinha. Só que eles não ficavam na casa da mãe, porque ninguém conseguia se relacionar com ela. O homem, eu só fui saber disso depois, que para mim aquele homem nunca tinha pecado na vida. Pensa num cara puro, santo, bacana, bom de lidar, fácil, gente boa. Era esse cabra. Inclusive, ele era um dos presbíteros na igreja. E a família, eles iam para casa da tia. Meu Deus. Da tia e prima que moravam juntas. E eles se hospedavam lá, ficava todo fim de semana estava lá. Mas para casa da avó só chegava para cumprimentar e dava linha. Por causa do clima que ficava, né? Porque ela era uma mulher amargurada. Nada estava bom. Não tinha alegria na vida dela. Olha que situação isso é. Ela acabou privando o marido desse contato, desse relacionamento com os filhos e com os netos. Quem é que ele não podia receber ali na casa dele. Quem é que não é que ele não podia receber, é que ninguém queria ficar. Não é? E as igrejas, igreja do interior, igrejas pequenas, hoje não dá mais, quando a igreja é grande, mas igreja pequena, acabava o culto, enquanto o pastor orava e mandava o povo fazer uma oração silenciosa e tal. Então, curva as suas cabeças e tal. Enquanto isso, ele ia para a porta. Para a porta para cumprimentar. Esperar o pessoal para pegar na mão das pessoas uma por uma. E aí, nesse tempo, eu já havia sido ungido pastor, tinha feito os 4 anos de seminário e tal. Estudei em Belo Horizonte, voltei, eu falei, não, eu quero começar meu ministério na minha terra. E aí eu comecei lá e eu ia para a porta, como era costume, era cultura, não é? E a hora que cumprimentava ela, e aí, irmã fulana, como é que está a senhora? E aí aquela fala, não estou bem não. Ela nunca estava bem. Era uma fala carregada, uma fala pesada, sabe? E ela morreu cedo. Morreu cedo. O marido viveu uns 20 anos a mais ainda do que ela. E exatamente porque ela se tornou uma pessoa amargurada de espírito. Olha que situação. Vamos seguir um pouquinho mais? Então, o remédio não é buscar alguém em quem descarregar nossas mágoas, mas ir a Jesus para sarar nossas feridas. Agora, a grande questão é, como é que se ajuda uma pessoa se ela não tem consciência de que ela está doente de alma? Que ela está ferida nas suas emoções? A partir do momento que a pessoa tem consciência que ela precisa de buscar ajuda, que ela tá doente emocionalmente, aí sim. Sim. E às vezes a gente vê isso, pastor Tiago, muito em pessoas assim, feridas, amarguradas, gente com problema de rejeição, gente com feridas emocionais, elas não conseguem se firmar na igreja. Porque tudo acaba virando um problema pessoal, a pessoa tem um problema ali e acaba saindo para não ter que tratar a situação. E também assim, por exemplo, eu já vi algumas pessoas chegar para mim e dizer assim, ou comentar com outro, o apóstolo não gosta de mim. Pouco tempo chegou para mim e falou, uma pessoa falou para mim, eu cumprimentei ela e estava assim, eu achava que o senhor não gostava de mim, que aí eu fui conversar com a pessoa e tal, foi num evento, então, aí eu fui conversar, falei, mas por quê? O que eu fiz com você? Não fez nada, mas eu achava que o senhor não gostava não. Sementes de rejeição, né? Raiz de amargura ali, nunca conversou, nunca teve nenhum problema e a pessoa pensa que não é amada. Não é? É fato. O amargurado, por outro lado, ele se isola do medo de ser mais ferido. Olha aí. Ele acaba vivendo só. No meu caso, apóstolo, esse dia eu estava conversando com Deise e ela fez uma brincadeira comigo. Deise é minha esposa, né? Para quem está assistindo aí a gente. Cheguei para ela, eu falo, sempre libero palavras dizendo que a amo e tal. Esse dia eu falei, eu te amo. Ela falou bem assim, um bocado de elefante.
bocado de elefante, rapaz. Um bocado de merda, zoou. Não, um bocado de elefante. O que é isso, bocado de elefante? Pois é, aí eu passei a noite inteira, quando eu tô deitado na cama, quase dormindo. Você falou que amava e ela falou um bocado de elefante. Aí eu passei... Ela falou essa expressão? Essa expressão. Que expressão é essa? Pois é. Aí eu fui, quando deu perto da madrugada ali, eu fui dormir. Aí eu pensei, um bocado de elefante. O que é um bocado de elefante? Uma manada. A manada. Que eu falei, eu amo ela, não a manada. Ah, meu Deus. É brincadeira. Mulher ainda fala em mistério. Em mistério. A manada. Aí eu deitado na cama, rapaz, que presepada é aquela? Aí ela chega, quando ela fala que eu te amo, eu comecei a zoar também e falar um bocado de elefante, um bocado de elefante. Esses dias atrás eu falei, vou mudar a história. Ela, eu te amo. Aí eu, como não me amar, rapaz? É impossível não me amar. Tá vendo aí? Pô, tem que validar assim mesmo agora, né? É brincadeira. Isso é, porque a pessoa, na verdade, a pessoa ela não se ama, ela não se sente amada, ela não se sente importante, ela não se sente digna de ser amada pelos outros. E o próprio mandamento revela esse tratamento de alma, né? Porque a palavra lá no Velho Testamento diz de forma muito clara: amarás teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós precisamos criar a cultura de nos amarmos, de tirar de nós tudo aquilo que afeta a nossa alma, que afeta a nossa autoestima, né? Isso mesmo. O amargurado, por outro lado, se isola por medo de ser mais ferido quando alguém faz declarações como: não confio em ninguém, não creio em ninguém, eu prefiro ter um cachorro amigo do que ter um amigo cachorro. Você já viu gente que vai se isolando do mundo e ele enche a casa de gato e de cachorro, aquele monte de animal, e só se relaciona com eles, e evitando e correndo de relacionar com as pessoas. Por causa de quê? Das feridas. As feridas. Não é isso? Então essa pessoa está refletindo dessa forma as raízes de amargura que a levam a fechar-se em seu mundo. É uma forma de proteção. Há um medo e desconfiança das pessoas, o medo de que as feridas internas e fraquezas sejam reveladas também está por trás do isolamento. As pessoas se escondem atrás de uma máscara. Quem não tem o que esconder não teme o convívio das pessoas. A outra questão é a solidão, é outra forma de isolamento. Ela não é marcada pelo número de pessoas que está à nossa volta, mas é um estado de alma. Essa solidão não quer dizer que ela não conviva com ninguém. Essa pessoa convive com os outros, mas a solidão está na alma. Ainda que ela esteja perto dos outros, ela se sente uma solidão sozinha. Internalizada. Não é isso? Alguém pode se sentir só em meio a uma multidão, não é verdade? Por outro lado, pode estar perfeitamente seguro e feliz estando sozinho. Não é? Ninguém pode sentir-se só quando tem um relacionamento sadio com Deus. Pouco tempo uma pessoa falou comigo, uma mulher: eu não aguento ficar só, eu não posso ficar só, eu adoeço e tal. Falei, você precisa se encontrar. Você precisa se abrir para um relacionamento com Deus. Para você experimentar a bênção da quietude, da solitude. Que é o fato de estar só você com Deus. E você está satisfeito com aquilo. Não depende de outras pessoas. O que livra a gente da dependência emocional, né? Exato. Então, a amargura sempre resulta em relacionamentos quebrados. Quando alguém lhe dá lugar, dá lugar à amargura, seu relacionamento com a família e os amigos sofre constantes ataques. Isso afasta as pessoas e o diálogo é evitado, mas para não provocar mais problemas. Quantas vezes isso resulta na separação definitiva entre pais e filhos e entre marido e mulher? Uma atitude crítica para com os outros faz com que o amargurado seja evitado. Por tudo quanto dissemos e muito mais, está claro que a amargura é de fato o veneno da alma, que lança em trevas o que por ela é dominado e contamina o ambiente, pelo que deve haver todo empenho em se obedecer à ordem da palavra de Deus. Hebreus 12:15, exercitai a precaução e estai de sobreaviso para vigiar um ao outro, para que ninguém se afaste e falhe em reter a graça de Deus, isso é seu favor imerecido e bênção espiritual. Essa é a graça de Deus, né? Então, pessoas que acabam retendo a graça de Deus, a fim de que, para que nenhuma raiz de ressentimento, isto é, rancor, amargura ou ódio, brote e provoque problemas e amargo tormento, e muitos sejam contaminados
e manchados por ele. Apóstolo, Pois duas coisas. A primeira é, eu vi uma frase na virada de ano do pastor Felipe Valadão, marido da Mariana Valadão. Sim, sim. E na frase ele falou que virou o ano com uma decisão. Sim. Ele falou bem assim: eu não quero ajudar mais a quem precisa. Eu quero ajudar a quem quer ser ajudado. Porque muitas vezes quem precisa não se posiciona. A pessoa precisa, mas não quer. Mas não quer. Claro. E aí o cara gasta tempo com gente que não quer. Exato. Então, se você quer... Você já viu, tem gente que fica sugando a gente o tempo todo e nos impede de mudança. romper, e nos impede de ajudar outros, e daqui a pouco rouba são ladrões do tempo, né? Claro. Porque não quer viver mudança e acaba travando outras pessoas de gente receberem aquela bênção. Que quer ser afagado nas suas feridas. Nas feridas, justamente isso. Só quer assim... Aí fala das suas feridas, chora, aí quer um abraço, quer uma oração, quer uma atenção, quer que você fique ali horas e horas conversando. Mas não na tá hora de disposto tomar a buscar atitude, não tem atitude nenhuma. No outro dia ou na outra semana aparece a mesma coisa. Só muda e o dia que você mais... se posiciona, ela sai mais ferida. Sai mais ferida e fala que foi ruindade.